Gostaria de falar aqui, em poucas palavras, a respeito do fenômeno morte, que, aliás, trata-se de um tema que muita gente, ou melhor dizendo, a maioria das pessoas não gosta de poder tratar esse assunto. Mas a morte é uma realidade. Do ponto de vista biológico, a morte é tão natural quanto o nascimento. Morrer é tão natural quanto nascer. A Bíblia fala que há tempo de nascer e de morrer. Do ponto de vista biológico, é natural. Não é ideal morrer, mas é natural. O indivíduo nasce, cresce, envelhece e morre. Não só os seres humanos, como toda a vida, seja ela animal, vegetal ou racional. Agora, esse fenômeno, ele não é apenas natural, ele é também sobrenatural. Ou seja, a morte, para quem crê em Deus e na sua palavra, é uma transição deste mundo físico, palpável e tangível para um mundo espiritual. Com Deus ou sem Deus, diria Jesus, não tem mais aquele que pode matar o teu corpo, mas não pode fazer nada contra a tua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então nós vemos que, de acordo com o ensinamento de Jesus, a alma sobrevive à morte física, à morte natural. A Bíblia ainda diz que Jesus Cristo ele venceu a morte. Ele foi morto ali através daquela morte de crucificação, morreu inocentemente, levando sobre si a culpa da humanidade. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Quer dizer, a morte física foi natural, mas a ressurreição foi sobrenatural. E ressuscitou para nunca mais morrer, com o corpo glorificado. E ele, através da sua palavra, nos promete que nós vamos receber um corpo semelhante ao seu. Filipenses 3, 21. Aquele que tem o poder de sujeitar a si mesmo todas as coisas, transformará o nosso corpo de humilhação num corpo de glória semelhante ao seu. Esse corpo é de humilhação. E o ápice da humilhação é a morte física. Não existe humilhação maior do que esta. A pessoa cai ali estendida, dependendo do tipo de morte. Dali ela vai para o IML, no caso aqui de Brasília e de todas as cidades grandes, é assim que acontece. E ali ela volta já no caixão para poder ser conduzida ao cemitério, e lá ela é colocada naquela cova para nunca mais contactar com a família, nem a família com ela. Um dia, obviamente, ela vai ressuscitar, porque essa é a promessa bíblica para aqueles que creem em Deus, na palavra de Deus. A Bíblia diz que nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos no abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados e receberemos um corpo glorificado e iremos ao encontro do Senhor e com Ele estaremos para sempre. Está falando aqui Paulo,
escrevendo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, e também 1 Tessalonicenses, a respeito do arrebatamento, que quando ocorrer, haverá também a primeira ressurreição, que começou com Jesus. Jesus foi a primícia dos que dormem, dos que morreram. Então, a morte, portanto, ela tem essas duas perspectivas. Do ponto de vista biológico, a morte é natural. O sujeito nasce, cresce, envelhece e morre. Do ponto de vista espiritual, é uma transição. A pessoa, ao sair daqui, ela é promovida a estar com Deus para uma perspectiva de vida eterna ou de condenação eterna, de acordo com Daniel, capítulo 12, versículo 2. Naquele dia, muitos ressuscitarão para a vida eterna e muitos para o desprezo e condenação eterna. Jesus Cristo continua oferecendo vida e a esperança dessa vida eterna. Vida hoje espiritual, consequentemente uma vida eterna. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Portanto, fica aqui esta palavra a respeito desse fenômeno assustador, mas que é uma realidade no dia a dia. Eclesiastes 7 já nos informava que é melhor você ir numa casa onde está havendo luto do que numa festa, num banquete. Porque na casa onde estão velando um morto, nós trazemos à memória que somos também mortais. E passamos a refletir a respeito daquele momento ali e sobre a necessidade de nós buscarmos nos consertar com Deus. Enquanto que numa festa a pessoa só se preocupa em comer, beber, se divertir e fazer outras coisas, muitas vezes que são prejudiciais à própria alma. Enfim. Mas eu termino aqui citando a palavra ainda no capítulo 3 de 1 Coríntios, onde é dito que nós não temos que nos gloriar nos homens, porque tudo é nosso, seja a vida, o presente, o futuro, a vida ou a morte, tudo é nosso, nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, a própria morte se tornou serva daqueles que creem em Deus. Por isso que Paulo diz que viver é Cristo, morrer é lucro. Quando nós somos vitimados por ela, não significa mais medo, terror e incerteza, mas certeza absoluta de que vamos estar na presença do Senhor e na presença do Senhor para sempre. Valeu, irmãos.